povo do Lesson TV! Tudo bem, povo? Estamos aqui mais uma vez com a Daniela para ajudar vocês a passar uma boa lição. Vamos orar? Papai do céu, derrama sobre nós teu Espírito Santo, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a recapitular a lição, estudar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, povo? Lição número 6. Qual o número 6, né, Daniela? E qual o título, Daniela? Lição? Tchau! Tchau, Saul. Tchau? Mas o cara acabou de chegar. Como é que funciona? Como é que é isso, meu povo? Lê pra nós o texto-chave, Daniela, da lição. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Gente, contexto. Saul não fez a vontade de Deus. Saul foi arrogante. Saul foi orgulhoso. Saul foi autossuficiente. Nós vamos aprender o que acontece quando alguém quer agir diferente da vontade de Deus, quer agir por conta própria, não quer fazer e nem obedecer os mandamentos de Deus. O que acontece com essa pessoa? Vamos lá? Daniel, lembra nós aí, sábado. Ele sucumbiu ao espírito de autossuficiência. Ele desobedeceu a Deus, mas não sentiu remorso por seus maus procedimentos. O que mais, Daniel? Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. A Bíblia acrescenta: o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei. Meus irmãos, olha só a história de Saul. Saul, aquele cara alto, bonito, forte, tinha tudo para dar certo. Sabe aquela pessoa que diz: olha que pessoa promissora, tem tudo para dar certo? Mas a pessoa não obedece os pais, a pessoa não obedece os professores, a pessoa não obedece pai e mãe, e muito menos Deus. Foi o caso de Saul. A ordem era: olha, você vai até os amalequitas. Diz que os amalequitas tiveram 400 anos para se arrependerem, o povo. Sabe, já atacaram o povo de Deus lá no passado, e Deus deu 400 anos, para não dizer que Deus foi paciente. Sabia que Deus é muito paciente conosco? Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, da quinta. Deus é um Deus maravilhoso. Amém, Daniela? Amém. Deus sempre está disposto a nos dar uma chance, mas no caso dos amalequitas, continuaram envolvidos em feitiçaria, idolatria e rebeldia contra Deus. Então, Deus ali deu até uma chance também para provar e mostrar o caráter de Saul. Mas Saul não mudou, gente. A ordem era: você vai até os amalequitas, destrói o rei deles, destrói tudo que tiver, porque essa vitória vai ser alcançada pelo poder de Deus. Saul, você só vai cumprir só a vontade de Deus, destrói tudo, não deixa nada. Nada é para ficar, tudo será dedicado ao Senhor. Tudo queimado. Aí Samuel está lá em comunhão com Deus e recebe a notícia de Deus à noite: vai lá, que eu me arrependo de ter escolhido Saul como rei. E aí Samuel ficou nervoso, triste, preocupado, porque disse: não é possível que Saul não obedeça a Deus. Será que existe isso? E passou a noite chorando e orando por Saul. Mas ele foi lá ver o que tinha acontecido. Gente, quando ele encontrou Saul, lá vinha Saul, e ele olhou para Saul e disse: oi, Samuel, tudo bem? Começaram a se abraçar, disse: tudo bem. E aí Samuel perguntou: e aí, tu fez a vontade do Senhor? Ele falou: eu fiz. E de repente eu vi assim, ó, mbé, mbé. Era o balido das ovelhas, era o mugido dos bois. Aí Samuel falou assim: o que é isso que eu ouço então? Se tu disse que fez a vontade de Deus, não era para destruir tudo? O que tu está fazendo com o rei Agag aqui, que é o rei dos amalequitas? Não, eu resolvi poupá-lo. Os guardas, os soldados pediram. E aí a gente escolheu o melhor da terra para eles aqui. E aí nós destruímos o resto tudo. Gente, a ordem de Deus era para destruir tudo. Sabe por quê? Porque aquele povo era um povo rebelde, idólatra, apostatado, longe de Deus, não se arrependia, tinha um coração duro. E agora Saul estava fazendo a mesma coisa. Saul estava sendo orgulhoso, arrogante, não cumprindo a vontade de Deus. Meus irmãos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, meus irmãos. Se Deus mandou, a gente deve obedecer. E sabe o que aconteceu? Samuel falou para ele: você está vendo? Por causa disso, você rejeitou a palavra de Deus, Deus te rejeitou. E aí Samuel virou de costas. Quando ele virou de costas, ele saiu puxando assim a roupa de Samuel e rasgou. Aí Samuel falou assim: por causa disso, o reino também será rasgado do seu poder e será ungido outra pessoa como rei. Meus irmãos,
o próprio Saul não mostrou um arrependimento sincero, sabe? Em vez de ele assumir publicamente que errou, que pecou contra o Senhor, que não obedeceu, Deus deu tanta chance para Saul. Meu irmão, Deus dá tanta chance para a gente, para obedecer sua palavra, para obedecer os seus mandamentos. A gente sabe que quem quebra um mandamento, quebra todos. Na matemática de Deus, meus irmãos, 10 menos 1 é igual a 0, meus irmãos. Não adianta você tentar ser feliz sem honrar teu pai e tua mãe, sem obedecer a Deus, sem obedecer os mais velhos, meus irmãos, sem obedecer os professores, o pastor, o ancião. Irmãos, nós temos que ser pessoas obedientes, reverentes. E sabe o que foi que Saul fez de pior ainda? Já estava numa situação complicada, já tinha perdido o rei, ainda foi consultar uma bruxa, a feiticeira de Endor. Hoje, dia 31 de outubro, que nós estamos gravando essa lição, é o dia de quem, Daniela? Dia das bruxas, um tal de Halloween, meus irmãos. Já não bastava ter feito o dia da mentira, que é o dia 1º de abril. Quem é o pai da mentira? Satanás. Pois é. Vocês sabiam que aquela serpente lá do Éden vai bem até hoje? Ela está viva e continua com a sua mentira desde que ela contou lá do Éden, dizendo que vocês serão eternos, que se comer a fruta viverá para sempre. Eu lhe pergunto, Adão e Eva está vivo? Morreu, caiu numa mentira. E tem muita gente hoje caindo nessa mentira. Gente, olha, cadê daquela partezinha amarela lá, Daniela? Lê o que fala aqui na lição de terça-feira. Muitas pessoas pensam que não há problema algum em assistir filmes ou ler livros em que são feitas referências ao ocultismo e à magia. Defendem que sabe fazer a diferença entre o que é real e o que é apenas fantasia. Gente, tanta gente envolvida em séries, filmes, novelas, contos, tudo envolvendo feitiçaria, bruxaria. Hoje inventaram uma tal de bruxaria branca, bruxaria do bem. Meus irmãos, Deus proíbe leitura de mão. Deus proíbe quiromancia. Deus proíbe cartas, búzios. Deus proíbe consultar os mortos. E hoje o que a gente vê nessas séries são coisas falando com mortos. Meus irmãos, Deus proíbe isso. Deus proibiu Israel. E eu vou dizer uma coisa, os amalequitas, que eram descendentes lá de Canaã, eles foram destruídos por causa dessas coisas. E Saul, quando se colocou no domínio dessa bruxa, ele se colocou nas mãos de Satanás. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantos adultos têm feito uma sessão espírita na nossa casa para assistir filme de terror, filme de bruxaria? Meus irmãos, que nós possamos expulsar isso da nossa vida. Coincidentemente, Saul foi consultar essa bruxa no outro dia. Ele se matou, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ele foi derrotado na batalha e se matou. Saul, diz que ele levou a morte dele como levou a vida. Tem que resolver tudo pelas suas próprias mãos. Em vez de ter seguido e obedecido os mandamentos de Deus, as suas ordens. Meus irmãos, diz que no final dos tempos existiriam muitas pessoas dando ouvido a espíritos de demônios, espíritos imundos e enganadores. Hoje em dia é o que mais existe. Que nós possamos ouvir o assim diz o Senhor, a palavra de Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Diz que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre, meu povo. Que nós possamos ser obedientes. Que a gente não caia na autossuficiência, em querer fazer a nossa própria vontade. O que fala no flash da semana aí, Daniela? Rapidinho. Quando Saul escolheu agir sozinho, sem depender de Deus, o Senhor foi obrigado a deixá-lo de lado. Então ele chamou para ocupar o trono um homem segundo o seu coração. Um homem que confiaria em Deus e seria guiado por seu espírito. Um homem que, quando pecasse, aceitaria a repreensão e a correção. Saul não aceitou a repreensão de Deus. Em vez dele se confessar perante o povo, perante o público que pecou, se arrepender sinceramente. Gente, quando você errar, se arrependa, peça perdão a Deus, aceite a disciplina de Deus, aceite a disciplina do seu pai. Diz que Deus disciplina quem Ele ama, assim como o Pai também, como Deus. Irmãos, que nós possamos nos arrepender dos nossos erros. Deus sempre dá uma chance. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e não endurecer nosso coração. É o meu desejo e minha oração. Espero ter ajudado todos vocês. Tchau! Tchau!